O tema dessa mensagem é Profetas Improváveis. Fala aí, seu irmão. Profetas Improváveis. Bom, a gente leu aqui o livro de Amós. O profeta Amós, na verdade, ele meio que caiu de paraquedas no ministério apostólico. O profeta Amós, ele não era profeta. Ele não estudava para ser profeta, ele não era filho de profeta, ele não estava se preparando para ser profeta. Como nós acabamos de ler o texto, ele está respondendo a Amazias, que era um outro profeta, né, entre aspas, que havia em Israel, estava questionando ele e ele disse: eu não sou profeta. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas em algumas versões está dizendo: eu sou boiadeiro, né, eu cultivo gado. E também cultivo sicômoros, que era um tipo de figo que ele era difícil de se alimentar naquela época. Então, o profeta Amós, ele não tinha o chamado para ser profeta, mas ele foi chamado devido a uma necessidade que havia no meio do povo de Israel. Precisava de um profeta. Para quem leu a Bíblia e conhece, nesse tempo do profeta Amós, Israel ele tinha sido dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Por conta lá de trás, o filho lá de Ezequias, Manassés, deu um maior B.O. ali de Israel, acabou com a divisão de Israel, uma sede em Judá, né? Em Judá, o reino do sul, Judá, com sede em Jerusalém, e o reino do norte com sede em Samaria. Então nós vivíamos dois reinos diferentes, e o povo de Israel, como sempre, era um povo que ele era muito instável. Ele acreditava em Deus por temporada. Quando ele viu os sinais, quando ele viu os milagres, quando ele viu as coisas acontecerem, eles estavam tudo de boa, faziam as ofertas, obedeciam aos mandamentos. Mas aí quando eles viram que Deus estava dando tudo que eles queriam, aí eles relaxavam. E aí começava a pecar, começava a idolatria, nada diferente de nós. Porque a gente julga Israel e fala assim: Israel, pelo amor de Deus, virou parte, seja aberta, e mesmo assim conseguiu fazer o que aconteceu. Eu estava com a gente nas 11h59, eu vou te abençoar, meia-noite hoje já esqueceu. Deus não solicitava, que Deus fez uma promessa. A gente está crente aqui enquanto está tudo bem. Quando vem a primeira guerra, que aparentemente Deus não está nos respondendo, a gente já começa a achar: será mesmo que Deus me chamou? Ah, mesmo? Sou tão jovem, bonito, viril, com seus 15, 16 anos. Tenho tudo para viver, será mesmo que eu preciso? Mas quando está tudo bem, na verdade eu quero conhecer um crente que serve a Deus quando está tudo bem. Se tem alguém, glória a Deus, eu quero chegar nesse nível. Porque crente, na verdade, são pessoas que não está tudo bem. Porque se estivesse tudo bem, dificilmente nós estaríamos aqui. Mas o povo de Israel estava nessa situação e não havia profeta. Havia um profeta que era Amazias, mas ele não estava alinhado com a vontade de Deus. Ele falava o que ele queria falar. E Deus teve que tirar um cara do campo, porque ele era ali boiadeiro, vamos dizer assim, e ele cultivava, ele era agricultor também, que ele cultivava aquela espécie de figo. Deus teve que ir lá no campo, aonde ninguém quer pôr a mão na massa, tirar aquele homem de lá e levantá-lo como profeta para trazer juízo sobre Israel, para trazer uma direção sobre Israel, uma promessa também sobre Israel. E o que eu acho interessante, o que eu vejo interessante disso, é que nos dias de hoje nós parecemos e não entendemos que Deus quer algo com a gente mesmo. A gente acha que o ministério profético, apostólico, está lá com os grandes, lá com o Silas Malafaia, com o Hernandes Dias Lopes, com tantos outros homens que pregam e levam multidões. Só que Deus quer levantar e tem levantado uma geração de pessoas improváveis. Pessoas que não têm nome, pessoas que até muitas vezes não estão até sujo, mas se tem alguém com nome sujo, em nome de Jesus, você vai limpar o seu nome esse ano. Deus não compartilhou com crente com nome sujo. Deus quer o seu nome limpo para honrar o nome dele também. Mas a gente olha: eu estou lá no Paulo Velho, e Tapsirica da Serra está começando a desenvolver agora. O shopping de Tapsirica da Serra tem 5 anos, ó. Mais que 5 não tem. Acabou de fazer um shopping. Mas não só para mim, Central de Minas. Já tem pequenininha, que Deus vai olhar e ver alguma coisa aqui em mim? A igreja avança, uma igreja pequena. Será que a gente vai ter profeta?
pessoas de renome para salvar a nossa família. A gente está esperando que Deus levante pessoas de renome para mudar a história do nosso bairro, da nossa rua. Quando na verdade Deus quer levantar uma geração de homens, mulheres, crianças e adolescentes totalmente improváveis. Totalmente sem motivação nenhuma. Você olha para assim, por que Deus chamou tal pessoa? O que Deus viu? Quando Deus chamou, o que Deus estava pensando? E é sobre esses profetas que eu quero falar. Eu quero trazer hoje esse entendimento de que se nós queremos denominar o culto como quarta profética, precisamos levantar profetas do nosso meio. Precisamos identificar os profetas que já têm chegado a esse lugar e começar a falar: Deus, começa a liberar uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Começa a incomodar essa pessoa para que ela comece a ver as coisas acontecendo. A moça estava lá escondida atrás dos bois, atrás da figueira lá, de sicômoro. Ninguém imaginaria, até mesmo a moça não imaginaria que ele tivesse esse chamado. Mas eu quero falar desses profetas improváveis. O primeiro profeta improvável que você precisa entender que é você, né? Deus, é uma coisa que eu aprendi. Quando nós vemos no culto, se alguma palavra sai do altar que parece uma indireta, não é indireta, é direta. Deus não te trouxe para a igreja para você receber indireta. Deus te trouxe para a igreja para fazer uma direta. Você diz: filha, acorda para a tua vida, porque você está buscando, está perdendo tempo. Eu tenho milagre para fazer na tua vida, eu tenho uma obra para fazer na tua família, e você está esperando que eu seja direto com você. Fala para o teu irmão: Deus está falando de você, irmão. É de você. Primeiro tipo de profeta improvável que Deus chamou e está aqui nessa igreja hoje são os profetas incomuns. Se nós formos ler aqui então, o início do versículo 14, diz assim: eu não sou profeta, e ele vai dizer assim, ó, mas cuido de gado. Ele olhou para o profeta Vazio e disse: eu não sou profeta, eu sou boiadeiro. Eu sou cuidador de gado, sabe? Gado, mula, vaca, bolo, né? Cabra, essas coisas. É isso aí que eu cuido. Eu não nasci para ser profeta. Deus me chamou para cuidar de boi. O que você precisa entender é que mesmo com a profissão que você tem, Deus te chamou para profetizar nela. Você perdeu a oportunidade de hoje, cadê? Porque Deus não está preocupado com quem é o médico, o cirurgião, o cardiologista, como jornalista, como escritor. Deus está preocupado com a faxineira que está ali no seu serviço. Enquanto limpa, está glorificando, está cantando. Quando vem alguém que está precisando de um conselho, vai lá e dá o conselho certeiro. Deus está chamando o pedreiro e dá o dia inteiro subindo o bloco, mexendo massa, mas está ali glorificando a Deus, está chamando a presença de Deus. Quando vem alguém precisando de uma palavra, ele está lá, vem aqui com a palavra certa, com o conselho certo. Deus está preocupado aí com você não faz Janaína, que é cabeleireira, aquilo lá, na onde ela está, Deus leva pessoas, era ministra, era uma profeta. O que ele está falando é o seguinte: eu sou boiadeiro, eu sou uma pessoa comum. Deus não poderia me chamar, mas Deus chamou. Nós queremos ter sucesso naquilo que é extraordinário, naquilo que é sobrenatural, mas Deus te chamou para ter sucesso naquilo que é comum. Seja um profeta lá para o seu marido, quando ele estiver dormindo, põe a mão na cabeça dele. Você é um profeta de Deus, você é um homem desse lar, você é profeta, cheio do Espírito Santo. Seja profeta para os seus filhos. A minha filha, o meu filho é um homem, uma mulher de Deus, vai casar com uma mulher de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo. Seja profeta para o seu patrão. Chega lá no seu serviço: eu abençoo essa empresa vai prosperar. Você tem que entender que Deus te chamou para ser comum, e mesmo sendo comum, Ele pode te usar para fazer coisas extraordinárias. Deus está procurando pessoas comuns, que olha, eu acho que se tem um baixo, eu vou tocar aqui baixo. Ah não, mas tem que ser tocado com Jimi Hendrix, né? Tem que ser, não, é comum, eu não sei tocar 4 notinhas, então Deus vai te usar tocando 4 notinhas.
capacitar para fazer. Ah, não, eu tenho que ter 10 cursos de teologia para pregar. Você tem que ter noção da palavra. Tem noção da palavra? Tem o Espírito Santo? Então, Senhor, eu quero ser levantado para pregar a palavra. Só que o problema é que nós queremos pregar a palavra no púlpito, mas não queremos pregar a palavra na nossa rua, não queremos pregar a palavra no nosso vizinho, não queremos pregar a palavra lá no nosso serviço. Deus está procurando pessoas comuns, pessoas que vão no banheiro, sim, pessoas que espirram, que ficam gripadas, que ficam doentes. Se Deus tivesse que chamar pessoas extraordinárias, Ele tinha mandado os anjos. E os anjos pediram para Deus para eles estarem no nosso lugar. E Deus falou assim: não. Eu tenho pessoas comuns lá na terra que eu quero usar para transformar a vida. Eu tenho pessoas comuns lá na terra que só de um olhar vai curar. Eu tenho pessoas comuns lá na terra que um sorriso vai curar. Eu tenho pessoas comuns lá na terra que só o simples fato dela levantar a mão e dizer assim diz o Senhor, a terra vai tremer. Deus está chamando você essa noite. Levanta do seu lugar e fala: Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra. Você tem que entender que as coisas foram reveladas a nós. Jesus Cristo falava por parábolas e Ele falou para os discípulos. Os discípulos perguntam: mas Jesus, por que toda vez que a multidão está aqui, o fariseu está aqui, o Senhor fala por parábola? Jesus falou: porque a voz é dado conhecer o mistério de Deus, é para a luz comum, para quem é letrado, para quem já sabe, para quem conhece. Não adianta falar sempre. Adianta você querer ensinar medicina para um médico formado? Não, porque ele já sabe. Agora, para nós que não conhecemos, quando vem alguém falar alguma coisa sobre medicina, a gente fica voado. Deus está falando para nós, foi para você que foi dado conhecer o mistério de Deus. Ah, mas Senhor, eu ainda estou lutando contra o vício. É com você mesmo que Deus quer falar. É através de você. Ah, mas Jesus, eu só fiz até a quinta série. Não interessa, vai para a quinta série mesmo, porque eu te chamei para ser a diferença com o que você tem. Ah, não, mas eu queria pregar igual a energia nova. Não vai pregar. Não adianta. Ah, não, mas eu queria pregar igual o Silas. Ah, o Silas eu não conheço, ele tem que colocar a vida inteira. O Silas só tem um. Você é você. Para de querer ser movido pelo dom do outro, porque enquanto isso você está parado. Uma coisa que Deus me disse no meu coração, na virada do ano, nós fizemos lá na minha família, uma virada, um culto, uma oração, foi assim, um mover poderoso, e Deus falou uma coisa comigo: vocês ficam com essa mania de querer ser o que vocês eram antes. Ah, antes eu era cheio de Espírito Santo, eu rodava a igreja inteira. Antes eu só via a vida assim, um versículo, o céu descia. Antes eu pegava um instrumento, Deus sabia o milagre acontecer. Ai Deus, como eu queria ser como eu era antes. Deus falou assim: não, eu quero que ninguém seja como eu era antes. Eu quero que você tenha a porção dobrada do meu Espírito. Deus não te chamou para voltar ao que você era antes. Deus te chamou para ir muito além do que você já foi um dia. Se um dia você ganhou 10 almas, Deus te chamou para ganhar 20. Se um dia você falava em uma língua estranha, Deus te chamou para falar em 10 línguas estranhas. Se um dia você curou uma pessoa pelo poder do Espírito Santo, agora Deus quer que você cure 100 pessoas. Mas você precisa entender que não adianta você ficar parado esperando Deus te chamar. Deus já te chamou. Fala para o seu irmão: acorda que Deus está falando com você, irmão. Deus está chamando pessoas comuns nessa noite. E não se trata de encher a igreja. Graças a Deus, nós temos um pastor que a visão dele é muito além de encher uma igreja. Nós queremos a igreja cheia, queremos, mas nós não estamos aqui para encher a igreja de pessoas que adoram a Deus no domingo e na segunda-feira estão adorando a Satanás. Nós queremos pessoas com compromisso com Deus, sinceras de coração, várias, limitadas, mas que vêm aqui nessa igreja, no altar, no templo, adorar a Deus. Esse é o nosso foco: salvar pessoas em nome de Jesus, pessoas comuns. Sabe qual é o problema que está dando hoje? Antigamente, as pessoas falavam assim: vem para Jesus que a sua vida vai mudar completamente. A vida muda, tá? Mas ela não muda assim. Algumas coisas faz assim, né? Isso. Mas tem um processo que é aqui, ó. Aí sabe o que acontece? As pessoas vão se frustrando, porque a vida dela não mudou. A vida dela não foi para frente. Ah, Deus, eu estou servindo, faz que a pessoa pior. Eu vim para a igreja e faz que a melhor. E Deus falou: meu filho, eu quero ficar falando comigo.
Eu quero ser aquela pessoa que contar o testemunho que antes eu era viciado. Aí eu fui para a igreja, com medo, eu me libertei, eu estou pregando a palavra. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer, mas Ele quer tratar primeiro. Por que tem muita gente caindo do altar hoje? Porque assim não foi tratada, não foi curada, não foi liberta, e aí foi assim numa posição que você deveria ter assumido. Deus quer pessoas comuns, mas que tenham um coração disposto para dizer: Deus, eu sou o menor da minha casa. Todo mundo olha para mim e fala: dali não vai sair nada, não adianta. Mas Deus, o Senhor disse que me chamou. Eu acredito. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos fala. Outro tipo, um profeta inesperado, ele tem que ser uma pessoa comum. Aliás, provável, né? Ele tem que ser inesperado. Ele diz assim, o profeta Amós: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Se alguém olhar para as minhas filhas, e um dia eu profetizo que as minhas filhas vão servir ao Senhor, vão ser pastoras, vão ser líderes, mas um dia, quando elas estiverem desenvolvendo o ministério dela, elas vão falar assim: mas também precisa disso, não é? Já estão esperando. Agora, uma coisa não é não cair, de repente chegar e começar a pregar o evangelho. Gente, eu sei que não esperava por isso, mas eu cria que isso podia acontecer. Deus está levantando profetas que são inesperáveis. Ninguém esperava que o Everaldo seria um pastor. Só a pastora Cristina que orava e cria. Mas hoje, mesmo contra a esperança, é um pastor, é um servo de Deus. Ninguém esperava que hoje você estaria aqui ouvindo uma palavra de Deus, mas você está. Talvez você dê tanto problema para os seus pais, para a sua mãe, que eles olham para gente, nem eu acredito que foram tem jeito. Mas Deus está chamando pessoas inesperadas. Profetas que ninguém acredita. Olha e fala assim: fala que é pastor. Não vejo nada ali, de repente, menino, você não está sabendo? Não sei. Fulano estava no culto, colocou a mão na cabeça dele, mas eu fui curado. Glória a Deus! É inesperável, mas Deus fez. Fulano estava até esses dias matando, roubando, prostituindo e está na igreja. Tá, porque Deus faz coisas inesperáveis. O que todo mundo espera que o resultado é morte, Deus fala: agora eu vou declarar a vida para que todos vejam que ela não precisa fazer nada. Deus está levantando uma classe de pessoas inesperadas, não só para os outros, mas para você mesmo. Talvez você olhe para você e fala: Deus, eu já vivi tanta coisa com o Senhor que eu nem acredito mais que eu posso fazer algo para mim. E Deus falou assim: espera que uma hora eu vou te dar 300 180, 370 não, 370 você vai comer lugar. Espera quando 180 na sua vida e você vai ver o que eu fiz. Esses inesperados são quem? O filho tal. Sempre quando olhavam para mim, falavam assim: o Gleison, esse menino aí, se ele ficar na igreja. Quando eu casei, falaram assim: um mês, vou dar um mês para ele. Quando eu falei que eu ia casar, nem acreditava que eu ia casar. O Gleison vai casar? Não quem? Quem foi a louca? 10 anos nós estamos juntos, casados, um outro. Tem dia que eu quero arrancar o cabelo, mas Jesus, obrigado por essa cor de cabeça que eu fiz. Mas talvez olhavam para a pastora dele e falavam assim: Jane vai ser o quê? Nada. Teve uma situação frustrada, uma vida frustrada, e hoje, quando alguém fala assim: sabe o filho da Daniel? É pastora, ué? Gente, inacreditável, não esperava. Eu já estava esperando há muito tempo. Eu estava esperando essa pessoa se preparar, colocar na posição e dizer: Maria. É como falavam de Jesus, quando Jesus chegava e gente, imagina Jesus. E ali, ele fazendo um milagre, e falou assim: eu quero saber, eu estou chamando o Jesus de o Nazareno, o Filho de Deus. Quem que é Jesus? O Jesus, a Maria que apareceu grávida e José assumiu. O Jesus carpinteiro, ele mesmo que está fazendo milagre. Pode se denominar como o outro tal, o filho que dava problema, a pessoa que não tinha futuro. Mas Deus falou assim: é esse mesmo. Vão ter que olhar e vão ter que pedir oração, vão ter que olhar, vão ter que pedir conselho, vão ter que olhar e vai ter que receber Deus da mão dessa pessoa para ver Deus chamar quem não é para ser. O ex alguma coisa. Essas pessoas inesperadas. Gente, eu aprendi com o filho com Deus na vida, né? Que a gente tem que ter ex alguma coisa.
Ah, não, mas eu preciso da igreja. Até aqui da igreja é isso alguma coisa. Quem eu preciso da igreja? Eu tenho as coisas que eu faço antigamente, eu faço mais. E eu acho que é pior até. Quem é da igreja? Nós temos que ser isso alguma coisa. Imagina, gente, lá, Saulo indo matar cristão, no meio do caminho se converte. Gente, foi questão de dias. E aí chega a notícia lá em Damasco que o tal de Saulo estava indo para matar, mas estava pregando o nome de Jesus. O Saulo que estava vindo para matar, estava pregando. Não acredito. É ele, e o próprio Jonas de vida falou com ele, mas ele mata como eu vou adorar. Vai com medo, mas vai, porque ele vai aprender o que é sofrer por mim. Nós somos ex alguma coisa de Deus e precisamos ser. Não só em relação a, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca fiz nada, mas você tem que ser um ex fofoqueiro, você tem que ser um ex mentiroso, você tem que ser um ex alguma coisa aí, você tem que ser um ex. Porque se a gente vem para o evangelho e continua sendo a mesma coisa, você entendeu o evangelho errado. Ah, não, eu não tenho nada para mudar. Já tem uma coisa, mentiroso. Tem que mudar a mentira. Nós temos que ser esse evangelho que estão pregando aí, é porque Deus é amor, não tem problema. Deus do céu, não é das contas. Tem nada disso, você tem que ser ele. Tem que ser ele, ex-chato, ex-maledicente, ex-estourado, tudo já estoura, tem que ser ele. Os inesperáveis são aqueles que não têm experiência nenhuma, mas que têm um coração que Deus fala, eu vou usar, eu vou fazer. Deixa eu só falar uma coisa também. Nós precisamos tirar algo da nossa cabeça, que para algumas pessoas é difícil entender isso, mas eu tenho que falar isso. Nós estamos com uma mania de falar assim, não, Deus não chama quem é capacitado. Deus capacita os escolhidos, Deus capacita. Mas você tem que ter alguma coisa de escolhido para Deus usar. Porque na vida todos que foram chamados tinham alguma coisa para Deus usar. Ah não, mas eu não preciso treinar música porque Deus já me deu o dom de nunca. Vai treinar música porque você tem que aperfeiçoar a bateria, a guitarra, o canto. Ah, eu não preciso estudar teologia porque teologia não é Deus. Tem que estudar sim. Para você saber como você vai ministrar, como você vai colocar aquilo que Deus está te falando. Nós precisamos aperfeiçoar o dom que Deus nos deu. Deus capacita os escolhidos sim, mas tem que ter alguma coisa para Deus usar. É um exemplo, Gideão. Gideão ele era corajoso e não sabia. Porque ele estava malhando um trigo na onde? Malhava uva. Mas estava lá, era disponível, era o menor, tinha medo, mas estava lá. Davi não tinha nada para Deus usar ele. Ele era incapacitado? Claro que não. O cara matou leão, matou o urso, cuidava de ovelhas, toda a coisa da casa do pai dele era ele fazia. Ele já era um administrador, bom, por isso que ele foi levantado para rei. Glória a Deus! Ai, Deus, eu não sei fazer nada. Deus vai te usar de alguma forma com o dom que você tem. Eu acho que eu não vou cantar, então vai e pede, pastor, Deus me chamou para cantar, então vamos treinar, vamos ensaiar que Deus vai te usar. Não, eu acho que eu tenho o dom de evangelizar. Bora evangelizar então. Ele não, é Deus que estou capacitado. Se Deus te colocou numa obra, Ele te capacitou. De alguma forma. E outra, aquilo que você não sabe, você vai aprender. Porque, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma de construção. Eu trabalhei uma semana com uma estudante de pedreiro, eu nunca mais. Um pedreiro construído, eu vim aqui fácil. E aí, ele falou, meu filho, você não nasceu para mim. Vai carregar peso também. Eu nasci para trabalhar sentado, me ensinando, vem aqui menina, não é zero. Deus, foi para isso, Deus nos chamou. Só que nós temos que aprender a ter sucesso na onde Deus nos chamou. Não adianta eu querer ser o cabeleireiro se Deus não me chamou para ser cabeleireiro. Nós estamos naquilo que nós somos comuns, Deus vai fazer florescer. Talvez a gente deu dom de decoração. Aí você descobriu a decoração, passou o que eu falo da decoração. Vai ser um sucesso. O irmão chega nossa, que igreja foi isso aqui, vai ser. Ai, mano, vem aqui, mano. Fazer a decoração do meu casamento, da minha festa. Vai, irmão, eu acho que Deus me chamou para cozinhar. Vai ter um encontro com Deus, já se engaja, vou lá, vai andar, fazer a comida. Glória! Mas cada um precisa estar no seu quadrado. Nós queremos Deus,
receber a bênção de quem está em ato. Por último, ele diz o seguinte, e essa eu pesquisei a coisa mais, para fechar, magnífica. Ele diz, olha, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de fígados, ou eu sou um cultivador de sicômoros. Gente, isso aqui é forte. Quando Amós fala para Amazias que ele era cultivador de sicômoros, ele estava dizendo, eu cuido de uma espécie de figo, que se você comer ela direto, você não vai gostar, o gosto é ruim. E o que o cultivador de figo de sicômoro fazia? Ele fazia pequenas incisões lá naquele figo para que ele tivesse gosto. O que Deus está falando? Deus te chamou para dar sabor na vida das pessoas. Deus te chamou para dar sentido para a vida das pessoas. Para você sentar de vez com a pastora Priscila e falar assim, meu Deus, uma palavra que a pastora Priscila falou mudou a minha vida. Mas não é porque ela falou, mas o Espírito do Deus está sobre ela e Deus chamou ela para dar sentido para a vida das pessoas. Já saiu do mundo em que aquela palavra era totalmente para você? É Deus dando sentido, gosto, sabor para a sua vida. Quando nós chegamos à igreja, Deus está nos dando sabor, está nos dando sentido, está nos dando motivação. É um ânimo a mais para a gente permanecer de pé. É um ânimo a mais para a gente não desistir. É um ânimo a mais para a gente não deixar o diabo destruir a nossa casa. É um ânimo a mais para a gente permanecer de pé. É um ânimo a mais para a gente dizer, Senhor, eu estava pronto para desistir, mas diante da tua palavra eu tenho sabor, eu tenho gosto, eu tenho um novo sentido de vida, eu tenho um novo prazer de estar aqui. A minha vontade é estar na tua presença. Por quê? Porque eu sou um profeta incomum. Eu sou um profeta improvável. Que aonde o Senhor me coloca, ali tem sabor, ali tem gosto, ali tem tempero. Por que você acha que na Bíblia, em Gálatas, está dizendo que a gente tem temperança? Temperança é a medida certa. Deus nos chamou para ter a medida certa. A nossa família tem que olhar para nós e falar assim, ele tem a medida certa. Com ele eu me sinto bem, com ele eu sinto prazer, com ele eu sinto alegria. Quando essa pessoa chega, eu sinto uma paz, uma alegria. Quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, eu sinto uma alegria. Por quê? Deus está dando sabor para a sua vida. Sabor, luz e destino. Esses são os profetas que você precisa saber que você é um profeta que hoje está saindo com o entendimento que você é um profeta improvável. Eu não quero saber a história que você tem até aqui. Eu não quero saber se você está vindo de uma reconstrução como eu vivi em 2021. Eu não quero saber se você perdeu tudo. Eu não quero saber se as pessoas olham para você e não dão nada para você. Eu não quero, eu quero saber o seguinte. Deus quer te levantar novamente. Deus quer te usar novamente. Deus quer renovar novamente as promessas que Ele te fez. Deus quer reavivar o dom que Ele colocou sobre você. Porque eu aprendi uma coisa e acredito. Deus não unge a cabeça errada de ninguém. Se Ele te ungiu é porque Ele viu que o teu coração estava disponível. Era um coração humilde. Era um coração puro que precisava daquele dom. E Deus falou para você, levanta novamente. Sai dessa morte espiritual que você se encontra. Enquanto você ficar achando que Deus vai curar primeiro, vai libertar primeiro para você levantar de novo e fazer, você vai continuar parado. Deus está falando para você, levanta, vai fazer o que eu te chamei para fazer, vai ser o que eu te chamei para ser, e o resto eu vou fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Você pode ter tido uma perda muito grande, você pode ter tido um prejuízo financeiro muito grande. Deus está falando, enquanto você não se posicionar novamente e começar a fazer o que eu te chamei para fazer, eu não vou te trazer a tua honra. Você é um profeta improvável. Se levante. Muitas vezes a gente sai do culto falando assim, nossa, se esse culto tivesse tido um hino a mais, uma palavra a mais, uma unção a mais, talvez nós saímos renovados. Às vezes eu estou falando, você vai incendiar. Às vezes a sua palavra vai incendiar. Aí essa igreja precisa de um avivamento. Talvez Deus te trouxe aqui para ser o catalisador desse avivamento. Deus não está preocupado com a liturgia. Deus não está preocupado com... Aqui o nosso lema é todos somos sacerdotes. Tem a organização? Tem. Mas se Deus te chamou, vai fazer o que Deus chamou. Porque às vezes pessoas vão chegar aqui por causa de você. Às vezes o pastor vai levar a honra, vai, nossa, a igreja do pastor já está crescendo. Mas ali tem uma irmã que ora, ali tem um irmão que evangeliza.
tem irmão que fala, aí tem irmão que canta, é o conjunto. Enquanto o corpo ficar correndo um para cada lado, achando que o seu dom é melhor e que o seu dom vai fazer, a igreja não quer, mas quando todos nos unimos assim, somos um corpo. Deus chamou para ser a boca, Deus chamou para ser o pé, Deus chamou para ser o ouvido, Deus chamou para ser os braços, e aí concorda. Aí obviamente chega. Aleluia. Fala para o Senhor, você entendeu a palavra? Você entendeu o que eu falo com você? Que é de você que eu estou falando? Deus está falando para a gente sobre isso desde o início. Domingo a palavra foi assim, ferramenta de ir expandir. Deus está falando, nós precisamos assumir o nosso lugar. Ah, mas eu preciso ser adaptado. Vem, você vai ser adaptado, mas vai fazer o que Deus chama para fazer. Amém? Se coloca de pé. Eu queria que nessa hora você fizesse essa oração. Senhor, é improvável que eu faça. É improvável que eu chegue. É improvável. Vamos colocar aquela turma de leão de novo? Essa boca tem uma coisa, né? Tem. Você precisa assumir a sua posição. Ai, irmão, é difícil largar esse vício, esse problema. Deus está falando com você esta noite. Deixa ele te usar para profetizar. A quarta fala profética porque tem profeta. Você é um profeta de Deus. Se levante. Seja um profeta.